Quem que é o maior inimigo do estudo de vocês? Sou eu. Eu mesmo. Boa, já ouvi essa resposta. Já ouvi essa resposta uma vez. Alguém dá mais? A falta de Celular. concentração. Oi? A falta de Covid-19. concentração. Covid-19. A preguiça. Não. Celular. O maior inimigo do estudo de vocês é esse cara aqui. Vocês conhecem? Já viram ele? É o Machado de Assis. É diferente. Não, esse não é o Machado, não. Esse aqui é o Herman. Esse aqui é o Herman Ebbinghaus. O que ele fez para sua vida? Ele descobriu a curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? Hoje, agora, vocês estão usando 100% da capacidade de memória de vocês estão retendo absolutamente tudo que eu disse para vocês. Daqui a 20 minutos, vocês vão lembrar um pouco mais que metade. E amanhã, vocês vão lembrar só um terço do que eu falei. Isso serve para qualquer coisa. Por que esse é o maior inimigo do estudo? Porque, bom, se você guardasse tudo que você lesse, pronto, aí é perfeito. Você ia super bem nas provas, ia super bem em qualquer coisa. E saber qualquer conteúdo, né? Mas, infelizmente, não é assim. Você vai esquecer. Então, a pergunta é, como é que eu venço a curva de Ebbinghaus? Essa é a grande pergunta que temos que fazer para quem quer aprender mais e melhor, como é o nome dessa palestra. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês dois conceitos para conseguir vencer a curva de Ebbinghaus e vou dar uns exemplos. Dois conceitos. Então, esse aqui é o slide mais importante, pode tirar print screen da tela, se vocês quiserem. Tá? Estudo ativo e passivo e melhora de trabalho de longa duração. Tá? Primeiro, estudo ativo e estudo passivo. Tem a frase do provérbio chinês aqui, quem conhece o professor Jod, ele gosta muito dessa frase, que eu ouço, esqueço, que vejo, entendo, que faço, aprendo. Você só vai aprender algo quando você tiver uma atitude ativa de aprendê-lo. Por isso aqui, o que faço, eu aprendo. Aqui o que vocês estão vendo, o que vocês estão me ouvindo, vocês vão esquecer, podem ficar tranquilos. Talvez vocês lembrem do slide. Ah, entendi. E só vão aprender se colocar em prática. Estudo ativo, ou melhor, estudo passivo. Exemplos: ler a matéria, aula, videoaula, copiar a frase do livro. Ou, por exemplo, quem está assistindo essa aula e não está anotando, está fazendo estudo passivo. E qual é a forma de fazer estudo ativo? Fazer exercícios, que é o de revisão, explicar a matéria, que demanda energia. Energia a gente tem para gastar. Uma vez eu falei isso para um adolescente, ele falou para mim, mas se eu estudar, eu vou ficar cansado. Qual é o problema de ficar cansado? É para gastar energia mesmo, né? Então, o estudo passivo demanda muito tempo. Se você lesse um livro 10 vezes, talvez você lembrasse dele. Contudo, a gente não tem tempo para isso, né? Então, como é que eu coloco energia no estudo? A primeira pergunta é, por que o estudo ativo é melhor? Então, a gente precisa voltar lá para a biologia, as sinapses. Não sei se vocês lembram isso, mas isso aqui é um neurônio, que parece uma tênia, mas é um neurônio. Então, o neurônio tem 3 partes: o dendrito, o corpo celular e o axônio. O primeiro é o dendrito, o segundo é o corpo celular, o terceiro é o axônio com mielina para isolar. Então, isso eu aprendi faz 15 anos, essa musiquinha, e ela me serve hoje. Os neurônios são responsáveis pelas sinapses, e a sinapse é o que faz com que a gente pense, né? Os neurônios encostam nos axônios uns dos outros e vão fazendo as conexões. Na hora que você faz estudo ativo, você força conexões. Você força que mais neurônios façam sinapses, que são as conexões, e mais informação fica mais que acumulada, o cérebro se adapte àquela informação. O que isso quer dizer? No corpo tudo que você usa, o corpo guarda. Tudo que você não usa, o corpo joga fora. Então, o estudo ativo diz para o seu corpo, olha, isso aqui é importante, isso aqui eu preciso lembrar. Tá? Claro? Então, o estudo ativo, ele transforma isso, poucas ligações em muitas ligações. Essa aqui é a mágica do estudo ativo. Evidente que é o estudo ativo para cada pessoa, tá? Tem gente que precisa escrever, tem gente que precisa falar, tem gente que precisa dar uma aula sobre o assunto, tá? Isso é uma outra história que depois o workshop tem a parte 2, eu vou fazer a parte 2 aqui, que é a parte prática, né?
Próximo conceito, o segundo conceito que eu falei, além de estudo ativo e passivo, é memória de trabalho e memória de longa duração. Memória de trabalho é decorar a matéria antes da prova. Você está usando isso. Agora você está usando memória de trabalho. Você ainda lembra algumas coisas do que eu já falei desde o início da apresentação. Por exemplo, o nome daquele sujeito, o nome do Hermann, né? Ebbinghaus. Memória de longa duração é o que permite relacionar conteúdos. Quem conhece o professor Fernando Salles sabe que ele relaciona muitos conteúdos. Então, alguém que tem muita coisa na memória de longa duração. E é o que permite, de fato, o armazenamento, a fixação. Tá? O permite usar o Google no cérebro, obviamente que isso é uma metáfora, mas que, no fundo, você pode procurar as informações, elas estão lá em algum lugar. Né? Se você lembrar de algo que remotamente tem a ver com aquilo, você consegue fazer todas as ligações e lembrar daquela informação. Então, é análogo ao HD do computador, né? E a memória de trabalho é análogo à memória RAM. E o HD é bem maior que a memória RAM, como sempre, né? Então, isso vale para a gente também. Então, como introduzir algo na memória de longa duração? Memória de longa duração que é aquela de longo prazo. Primeira coisa são emoções. Aquilo que você gosta, você lembra. Eu tenho certeza que a gente nunca mais vai esquecer o nome Covid-19, porque ele mudou as nossas vidas. Daqui a 80 anos, a gente vai estar falando que teve o Covid-19. Tá? E 2020 também vai ser um ano que todo mundo vai lembrar de muitas coisas da sua vida. A forma de você colocar emoções é justamente músicas. Por exemplo, decore esse telefone aqui. Vou dar um tempinho para vocês. Decoraram? Sim. Beleza. Agora decore esse telefone aqui. Chegaram os amplificados Folha. 3, 2, 2, 4, 4 O poder do maior jornal impresso, com o poder do maior jornal na internet. 3, 2, 2, 4, 4 Amplificados Folha. Mais de 1.400.000 leitores na Folha de São Paulo. 3, 2, 2, 4, 4 E mais de 1.200.000 internautas na Folha Online. Ninguém tem tantos leitores pelo preço de um classificado comum. Apenas R$15 por linha em até 3 vezes no cartão. Amplificados Folha. Cada classificado na Folha também fica uma semana nos classificados da Folha Online. Quer me vender essa câmera aí? Hein? Amplificados Folha. Já vendeu? Qual que é o mais fácil de guardar desses números? O da música, o da folha. Da musiquinha. Tá? Detalhe, os algarismos são os mesmos, tá? Os dois números. Agora, a outra forma de ver, além de emoções, você pode usar uma outra técnica para guardar as coisas em memória de longo prazo, que é o que a gente chama de interleaving, repetições espaçadas. Como vocês vão esquecer o que eu estou falando hoje, amanhã vocês podem tentar lembrar, no dia 2, tentar lembrar 10 minutos, o que o Anderson falou mesmo? Aí daqui uma semana você tem que lembrar de novo, o que o Anderson falou mesmo? Isso serve para tudo. O que você está dizendo para o seu corpo? Aquela informação é importante, você não pode esquecer. Tá? Essa é a magia do assunto. Agora, na prática, o que precisa ser feito? Vou mostrar para vocês 2 pesquisas, depois eu vou dar 4 técnicas mais específicas e concretas. Então, essa pesquisa para estudantes universitários para estudar um texto científico, tipo National Geographic, ou algo assim. Separaram eles em 2 grupos. Então, ambos os grupos leram o texto e estudaram o texto. Depois, cada um teve mais 7 minutos para... Um grupo estudou o texto e o outro fez perguntas dissertativas. Depois, eles foram avaliados em vários momentos do tempo depois. Foram avaliados foram avaliados na semana seguinte, algumas horas depois e logo no momento de ter feito o estudo. Então, aqui tem o índice de acerto de cada uma dessas perguntas
No fundo ao fim do processo, desses 2 momentos, eles fizeram uma prova sobre o texto. Em 5 minutos depois, 2 dias depois e 1 semana depois de ter estudado. Quem estudou e fez exercício é praticamente a mesma pontuação. Quem fez o estudo é um pouquinho melhor, mas praticamente a mesma pontuação. Depois, 2 dias depois, quem fez exercício lembrou muito mais do que quem só estudou. Quem fez exercício 1 semana depois ainda lembra 60% da matéria, enquanto o outro só lembra 40%. Tá? Uma objeção que você pode ter com esse estudo é: não, porque estudaram muito pouco. Se estudar mais, o pessoal vai durar 1 semana o conhecimento. Então, fizeram a mesma coisa. Deixaram o pessoal estudar mais. Então, 3 grupos. Um grupo estudou 4 vezes o texto, outro grupo estudou 3 vezes e fez um exercício, e outro grupo estudou e fez 3 momentos de exercício daquele texto. O que acontece? Eles vão muito parecidos 5 minutos depois de 1 semana, quem fez mais exercício levou vantagem. O que é exercício? É estudo ativo. Quem faz estudo ativo lembra as coisas no longo prazo. Tá? Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês? Sim, sim. Opa! Desculpa, senão eu tenho que chamar vocês, senão eu estou falando com a parede. Então, outro experimento. Chamaram os estudantes universitários para aprender a calcular o volume dessas áreas, destes sólidos. Vocês sabem calcular o volume destes sólidos? Não. Tem um professor de matemática aí, o professor de matemática deve saber. Mas mesmo assim, duvido que saiba de cabeça. Então, o que fizeram? O que fizeram? Eu sei. O que fizeram? Então, pegaram esses estudantes que não sabiam as fórmulas para calcular esses sólidos. Detalhe que as fórmulas dependem só de H e R, tá? Só da altura e do raio. E eles não sabiam, e o que fizeram? Pegaram esses estudantes e separaram eles em 2 grupos. Os blocker e os mixer. Os blocker fizeram o seguinte: eu vou dar 4 exercícios de 2 sólidos. Então, eu vou pegar lá a bola de futebol e o abajur. Olha, eu vou dar um tutorial para vocês de 45 segundos, para vocês memorizarem a fórmula. E depois eu vou dar 40 segundos por exercício para vocês. Então, para o grupo do blocker, pegaram bola de futebol, mais 4 exercícios. Pegaram cone, mais 4 exercícios. E para eles terminou o dia. Com os mixers fizeram diferente. Fizeram 2 exercícios de cada sólido. Tá? Tutorial, 2 exercícios. Tutorial, 2 exercícios. Tutorial, 2 exercícios. Semana seguinte, o blocker viu os 2 sólidos que eles não tinham visto antes. Pegaram lá o casquinha de sorvete e o outro que eu esqueci. Então, um sólido, 4 exercícios. Um sólido, 4 exercícios. Os mixer, mais uma vez, fizeram 2 exercícios dos 4 sólidos. Na prova, que foi semana seguinte, então, um estudo de 3 semanas, a prova foram 2 exercícios de cada sólido. Tá? A mesma prova foi para os blocker e a mesma prova foi para o mixer. Com 8 minutos de prova. 8 minutos de prova, 8 exercícios, dá 1 minuto para cada questão. Agora, quem foi melhor nas provas e quem foi melhor nos exercícios? Essa aqui é a pergunta. Então, durante o estudo, os exercícios em aula, os blockers acertaram 90% das questões, enquanto os mixer acertaram só 60%. Contudo, na prova, que foi 2 semanas depois do início do estudo, os blockers só acertaram 20% das questões. Enquanto os mixers, que fizeram a repetição espaçada, o interleaving, eles fizeram 63%. Praticamente manteram a mesma quantidade de acerto. O que isso quer dizer? Os blockers sofreram de algo chamado overlearning. O que é o overlearning? Aprendeu demais. Isso dá ilusão de competência. Quando você pega um tema e faz um monte de exercícios em seguida, você tem aquela sensação, entendi, eu sei fazer. Só que 1 semana depois você já esqueceu.
Então, você vai de príncipe a sapo em uma semana. Né? Então, você vai do cara que sabe tudo para sabe nada. Enquanto que os mixers, eles conseguiram manter a mesma quantidade de aprendizado. Eles fizeram interlivres, deram um pouquinho numa semana, um pouquinho na outra, e depois na prova os exercícios. Então, o que é isso? Opa! Não, pode continuar, Anderson. Tá bom. Então, o que aconteceu aqui? Quem praticou o interleaving, ele conseguiu vencer a curva de Ebbinghaus. Fizeram exatamente como eu mostrei aqui, né? Primeiro uma semana, depois outra relembraram e outra relembraram. Então, isso é assim que se coloca algo na memória de longo prazo. Ô, Anderson. Oi. Anderson, então é o seguinte, o Mixer, eles fizeram menos exercício e o Box mais exercícios. Não, foi a mesma quantidade, só que em momentos diferentes. Não, na hora de estudos. Na hora de estudos, é que foi a mesma quantidade. Foi para o Mixer, deixa eu pegar aqui. Blocker fez 4 exercícios, 2 sólidos. Então, nessa aula, ele fez 8 exercícios. Tá. Enquanto o Mixer fez 2 exercícios de cada sólido. Serão 4 sólidos, 8 exercícios. Significa, então, que o Mixer, eles pensaram mais durante a execução dos exercícios ou não? Podia ser isso? Não. Isso quer dizer simplesmente que eles terem visto o conteúdo em 2 momentos diferentes foi melhor para eles na prova. Ah, tá. Os exercícios eram os mesmos. Tá? Então, o que é isso? Então, para eu conseguir colocar coisas na memória de longo prazo, uma das técnicas é estudativo, que foi o primeiro estudo, agora o interleaving. Se você vê a matéria várias vezes, né, você vai lembrar dela. Eu fiz um curso online de bioética aqui durante a quarentena e tinham 12 temas. Eu falei, cara, vou estudar tudo de uma vez e me livrar logo desse negócio, né? Só que isso não adianta. O que compensa é o interleaving. Você precisa ter tempo para digerir o conteúdo. Não adianta. Se você só usar um dia ou 2, você só usou a memória de trabalho e perdeu. Então, isso é fazer o curso de bioética e esquecer tudo. Tá? Então, se você quer aprender alguma coisa, você precisa ter tempo, não adianta. Você precisa fazer a repetição esforçada. É igual a decoreba, né? Para estudar para fazer a prova. Isso não adianta. Sim, você faz a prova, não tem problema. Eu acho que todos vocês que terminaram o curso universitário tiveram a mesma sensação que eu. Imagino que quando você termina o curso universitário, você pensa, o que eu sei? Aí vem aquele vazio, aquela insegurança. O que você aprendeu? Fazer prova. É isso. Parabéns, é isso que você aprendeu. Então, me parece que tem um jeito melhor de estudar, que é esse, interleaving. Então, no fundo, você tem que escolher o que você vai esquecer. Essa é a grande coisa. Então, vou mostrar 4 técnicas para vocês escolherem. Não, vou apresentar 4 técnicas que obedecem esses 2 conceitos, estudo ativo e memória de longa duração. E quais eram os números de telefone que vocês lembram? Embora que não ouviram o áudio da outra música, né? Mas quem lembra da música aí? Canta pra gente. 32244000. E o outro telefone qual que é? 4032-2002. 4032-2002. 4034. 4034-2002. Então, a música é bem mais fácil. Tá. Afinal, não errado aí, não. Picture walk, flashcards, interleaving e recall. Então, na língua de Shakespeare, tudo fica mais bonito. Tá? Então, decora em inglês que fica mais legal. Olha, hoje eu estou fazendo picture walk. Então, o que é o picture walk? No fundo, é o passeio pelas figuras. Você vai olhar título, subtítulo, figura e gráficos, questões resolvidas, palavras sublinhadas em negrito, e depois você lê o material. Por quê? Você já começa a ter uma noção do que é importante. Isso aqui não é importante, você foca. Na hora que a gente vai fazendo a leitura. Isso tem a ver com isso mais na frente. Então, o picture walk é uma forma de te deixar atento, enquanto você faz a leitura. A outra técnica, na língua de Shakespeare, é o flashcard. Então, o que é o flashcard? Você vai pegar uma folha qualquer tamanho, pode ser um A4, um A5, um A6, um A7, um A8, não faz muita diferença. Na frente, você vai escrever alguma coisa, tipo verbos irregulares do inglês com S. Aquilo que você gostaria de lembrar, na frente do cartão. No verso, você vai escrever a resposta. Aqui tem um exemplo, isso. Conjugação,
os verbos irregulares do passado, né? Os verbos do inglês que são irregulares, né? Se, só, sim e por aí vai. O flashcard é muito usado para aprender uma língua nova. Você coloca uma palavra na frente da sua língua, depois no verso a tradução, né? E você pode usar flashcard para tudo. Tem até aplicativo para fazer isso. Eu uso um aplicativo no celular. Que é, você coloca aí o cartão, fórmulas de cálculo da área do triângulo. E aí, você coloca todas as fórmulas. Taxonomia do reino animalia. Então, quais são as classificações? Então, aí, 10 classificações. Por que o flashcard é legal? Estudativo. Você é obrigado a fazer o cartão. Tá? E consolidar a informação. Segundo, é que você pode ver o flashcard em qualquer momento. Ele respeita muito o interleave, a repetição espaçada. Você pode ver hoje, amanhã, antes de dormir, depois fazer um jogo, misturar cartão. Você pode fazer um monte de coisas com isso. Fica até divertido memorizar depois de um tempo. A próxima técnica é o interleaving ou repetições passadas. Já falei dele, mas como é que você vive de fato o interleaving? É fazer uma lista de exercícios em mais de um dia. Então, se pegar aquele fim de semana para fazer uma lista de exercícios de cálculo, tem 30 exercícios, não é um bom negócio. É melhor do que nada, sem dúvida. Agora não é um bom negócio. O melhor é você picar a lista ao longo da semana. Misturar flashcards em matérias diferentes. Então, mistura biologia com história, com geografia, que no fundo você está dizendo para o seu cérebro, olha, essa informação é importante, resgata aí, não esquece. Estudar mais de uma matéria num dia. Então, se você teve 3 matérias ao longo do dia, vale muito a pena você estudar as 3 matérias naquele dia. E esquemas eficientes de resumo. Quando eu prestei a prova de mestrado AMPEC, o mestrado de economia, você precisa fazer uma prova e você faz a universidade de acordo com o seu ranking, né? E a prova era em setembro, se eu não me engano, e eu pensei, a partir de agosto eu vou revisar. Agosto não, a partir de julho eu vou revisar. O problema é que o meu resumo era gigantesco. Então, o resumo que você demora umas 4 horas para ver não é um bom resumo. Né? Então, gasta mais tempo vendo o resumo de novo do que estudando a matéria. Isso não é útil. Então, tem formas de fazer resumo eficiente. Tá? Depois eu posso fazer um vídeo para os professores, para os preceptores, só com técnicas de estudo. Aqui são os conceitos. Recall. O que é o recall? O recall é retomar o conteúdo de forma ativa. Então, no fim, o que é equivalente à frase que o professor Jorge, que eu acho que vocês conhecem, diz, aula dada, aula estudada no dia com resumo. Então, vi uma aula hoje de contabilidade, tá? Se eu estudar ela, até o fim do dia, eu fiz um processo de interleaving. Vi num momento e vi outro. No dia com resumo, quer dizer estudativo. Então, isso respeita os 2 processos, tá? Interleaving e estudativo. Agora, vamos fazer o recall dessa palestra. Quem é o seu maior inimigo do estudo? Agora eu quero ouvir vocês. A curva do esquecimento. Boa! O seu Hermann Ebbinghaus. Beleza. Por que estudativo é eficaz? Porque ele faz com que você consiga lembrar mais vezes, não lembrar, mas você consiga retomar aquilo que você já estudou mais vezes. Isso. No fundo, o estudativo ele força ligações entre os neurônios. Tá? Isso, dizendo para o seu corpo, olha, aquela informação é importante. Vou introduzir algo na memória de longo prazo. Repetição. Boa, repetições passadas. Quais foram as técnicas apresentadas? A 4 na língua de Shakespeare. Na ordem? Como você quiser. Flashcard é um. Picture walk. Picture walk. Recall. Interleaving. Interleaving. Boa. E quais eram os números de telefone? 3224-2000-4034-2002. Boa. Bom, senhores, é isso. Dúvidas? Então, Anderson, eu tenho uma dúvida. Eu estava vendo uma palestra na Universidade de Toronto sobre como ler um livro, né? Como melhorar a leitura. E o Jordan Peterson, ele dá um conselho muito contra-intuitivo, assim, né? Ele fala para não sublinhar nada, nem destacar nada, e ao final de cada capítulo, ou aqueles subcapítulos, digamos assim, parar de ler e refletir sobre aquilo, pensando em como explicar aquele conteúdo para outra pessoa. Depois que você entender plenamente, assim, olha, entendi, é isso aqui.
aí você segue lendo. Então, é uma forma diferente, porque tem gente que, inclusive, recomenda para você sublinhar e tudo mais. Mas o que você acha disso? Você acha que parar de ler um pedaço, refletir sobre aquilo, até você estruturar uma explicação, é uma boa forma? No fundo, ele está pedindo para você fazer um estudo ativo, né? No fundo, se ele está lendo um trecho, no fim dele, ele está fazendo um recall, né? O que foi que eu aprendi? Ele está fazendo um estudo ativo, né? Então, é uma boa técnica, né? Para algumas pessoas, não para todo mundo, mas é uma boa técnica, né? Entendi. O que eu faço é, se eu posso grifar o texto, eu grifo e depois eu faço um resumo. Se eu não posso grifar o texto, na prática eu copio o que eu acho importante e depois eu faço um resumo do resumo. Só que de um jeito bem mais rápido do que normalmente as pessoas fazem. Que eu faço um resumo em uma página. Eu não tenho exemplo aqui, mas depois em outra oportunidade eu mostro. Uma dúvida, assim, curiosidade. Então, quer dizer, usando essas teorias que você falou, por exemplo, quando a gente assistiu um filme uma única vez, quer dizer que depois de um mês, enfim, a gente lembra 30% desse filme? É óbvio que isso é média, enfim, isso também o Ebbinghaus fez isso no século XIX. Tem vários estudos novos sobre isso. Então, no fundo, não leve tão a sério a porcentagem. Se tu levar a sério, é que você vai esquecer. Né? Esse aqui no fundo, você tem que escolher o que você vai esquecer. Essa é a regra do jogo. Entendi. Essa é a sua tarefa. Esquecer, você vai. Porque eu uso isso. O exemplo que você usou, né? A grande maioria que fez estudo universitário, normalmente a pessoa ela sabe mais de um assunto daquele assunto que ela trabalha, né? Por exemplo, eu fiz publicidade e hoje eu trabalho com comunicação com colaboradores. Obviamente eu vou ser um pouco melhor disso do que com criação, que é o que eu não faço. Apesar de ter aprendido na universidade. Eu não sei se tem relação isso. Porque eu vejo muito isso todo dia, né? Isso, perfeito. Todo dia, justamente, o que você está fazendo? Interlivre, você está fazendo repetições passadas, né? Então, o que você usa sempre, você lembra. Oi? Desculpa, quando você fala aí dessa questão do aprendizado ativo, né? E você também fala das emoções. Vê se eu estou certo. Assim, às vezes você está me lembrando do meu tempo de estudo. Quando um professor, você percebe uma certa paixão no que ele está passando, e você fala, pô, cara, não gostava dessa disciplina, agora estou gostando. Tem a ver um pouco com isso? Então, a emoção, né? A paixão, o jeito que ele está ensinando, né? Isso daí te empolga, né? Nossa, esse negócio deve ser muito bom. Entendi. Né? Essa é uma característica de um professor bom, né? Ele consegue motivar o aluno, né? Consegue fazer com que o aluno... Justamente, motivação é ele ter alguma ligação com o tema, né? Entendi. E nem sempre é fácil, né? O que mais? Anderson, tem uma pergunta. A aplicação do aula dada é aula estudada no dia, para quem estuda à noite, né, que acompanha a aula durante o período da noite e faz o estudo no outro dia, também é válido nesse sentido? Olha, então, em princípio, é melhor do que nada. É que você vai esquecer antes de você dormir. Assim, é a vida. Obviamente é melhor do que nada. Sim, dificilmente você vai ter o mesmo rendimento que alguém que conseguiu fazer aquilo no dia. Tá? Isso, considerando capacidades iguais, considerando tudo, né? O que dá para fazer, talvez, é revisar no ônibus. Fazer um recall, não revisar, fazer um recall, né? O que eu aprendi hoje? Eu aprendi isso. Opa, e você pode usar isso para fazer estudativo depois, no dia seguinte. Entendi, obrigado. Hein? E, Anderson, você teria alguma recomendação de alguma ferramenta assim, humana que dá para a gente usar no dia a dia? Então, por exemplo, você comentou de um aplicativo de flashcard e tal, mas você teria alguma recomendação para a gente, enfim, sempre estar no dia a dia mesmo, assim, na correria do dia a dia, sempre poder consultar e poder fazer esse recall de alguma forma? Tem alguma coisa que você pode indicar para a gente, assim, nesse sentido? Não, assim, tirando o flashcard, quer dizer, mas
Para um estudo ativo, por exemplo, tem gente que usa uma técnica chamada Pomodoro. Talvez alguém conheça o Pomodoro aqui. Mas, no fundo, o Pomodoro é você usar um cronômetro, que aí tem vários aplicativos, né, de Pomodoro, que é, você vai marcar tempos de 25 minutos, ou se adaptam, eu começo com 25 minutos. Nesses 25 minutos, você desliga tudo, celular, telefone, fala para sua mãe não atrapalhar, enfim, você fala o que você quiser. Mas, no fundo, nesses 25 minutos, você vai estudar que nem um louco, como se fosse como se a sua vida dependesse disso. Que o que é isso? Te mantendo em foco, né? Esses 25 minutos. Depois você para 5 minutos, depois mais 25 minutos. Isso é um aplicativo. Né? Sim, quem gosta, eu não uso Pomodoro, mas pode ser interessante. Agora, na prática, cada um tem a sua forma de estudo ativo, né? Eu já vi gente que grava áudio para si mesmo da aula depois, né? É um jeito de fazer recall, você manda um WhatsApp para você mesmo. Fala, hoje eu aprendi isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você lembra no dia seguinte, é uma forma. Legal, legal. Então é isso, senhores. Olha, Gustavo, obrigado por ter falado aqui com essas pessoas que eu não consegui ver. Tá bom, boa, obrigado. Até mais, galera.